Pessoal, eu venho aqui hoje para tratar de um assunto muito sério com vocês. Eu serei obrigado a abrir um parêntese na minha agenda, na campanha, para lidar com uma coisa absurda. É surreal que em pleno ano 2020, um candidato a prefeito tenha que perder tempo para lidar com esse tipo de situação. Venho mostrar para vocês como o seu voto está sendo direcionado. Eu vou escancarar como a mídia interfere na sua escolha política. Vejam, em Minas temos apenas 3 jornais impressos de grande circulação. O Tempo, o Super Notícias, do mesmo grupo, e o Jornal Estado de Minas. Esses jornais pertencem a empresas de comunicação que têm como finalidade, como qualquer empresa, a obtenção do lucro. Pois bem, desses 3 jornais, apenas o jornal O Tempo está fazendo a cobertura política das eleições em Contagem. Mas como o jornal O Tempo está fazendo essa cobertura política, ele está sendo isonômico, ele está ouvindo todos os candidatos, ele está sendo apartidário. Vejam esse vídeo, acompanhem a série de acontecimentos e tirem as suas próprias conclusões. Qual não foi a minha surpresa quando, no período pré-eleitoral, eu me deparei com essa notícia do jornal O Tempo. Reparem que a matéria de 16 de setembro, data na qual nós já tínhamos registrado a nossa candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, não cita o meu nome como candidato a prefeito, mas cita nomes de pessoas que sequer saíram candidatos a prefeitos na cidade de Contagem. Nós entramos em contato com o jornal, fizemos diversas falas com eles, depois de 2 dias que eles consertaram o erro. Mas, gente, depois de um jornal, 2 dias depois de notícia, será que alguém vai se interessar por aquela matéria? Vejam que o título da matéria induz o eleitor de Contagem a pensar que a campanha, que não havia começado, seria desnecessária, pois a disputa à prefeitura já estaria, na visão do jornal, praticamente definida. Bem, passadas 2 semanas dessa matéria, a empresa Quaest fez uma pesquisa sobre quais seriam os políticos de Contagem mais influentes nas redes sociais. E para surpresa de muitos, mas não a nossa, eu apareço em 3º lugar, atrás da chapa PT-PMDB de Marília Campos e a chapa Solidariedade, Republicanos, PSC, DC, partidos que deram sustentação à atual administração de Contagem, Alex de Freitas, que lançaram o ex-vereador Wellington Ortopedista para dar continuidade a essa gestão. O meu nome aparece em 3º lugar nas pesquisas devido ao nosso trabalho constante de denúncias sobre os erros dessa atual administração. Das ações sociais realizadas, do nosso programa Contagem Olho no Olho, de todas as atividades que desenvolvemos ao longo desses anos e principalmente de redes sociais. Isso tudo é engajamento voluntário de pessoas que acreditam em uma mudança e que querem uma alternativa para a Contagem que não seja essas que eu acabei de apontar. Qual deveria ser a atitude dos veículos de comunicação mediante essas pesquisas? Buscar informações sobre os projetos de todos esses candidatos e passar de forma igualitária e isonômica, para que a população tenha a opção de escolher quem ela achar que é o melhor para a cidade. Certo? Errado. Para minha surpresa, não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, em 1/10, o jornal O Tempo fez uma matéria cujo tema foi educação. Eu sou professor. Já preparei milhares de alunos para o Enem. Fui presidente da maior instituição de educação profissional do estado, a Ultramig. E como advogado, eu defendo mais de 90 mil servidores estaduais de educação que foram atingidas pela antiga Lei 100. O que o jornal fez? Um recorte raso do nosso plano de governo, dizendo apenas 20 palavras. Lindomar Gomes quer testar a educação em tempo integral.
Caso eleito, ele prevê a criação de 8 colégios nesse modelo. Ao contrário de outros candidatos que figuraram bem abaixo no ranking de influência política na cidade, o jornal não me procurou, mas procurou a estes outros candidatos e deu destaque a um candidato apoiado pela atual administração. E eu pergunto, por quê? Bem, a resposta a esta questão é simples. A minha candidatura incomoda o sistema, incomoda os acordos velados, incomoda o status quo. No dia seguinte, em 2/10, quando pensávamos que esse esquecimento do jornal O Tempo sobre a nossa candidatura fosse somente um erro de um repórter menos cuidadoso, nos deparamos com mais uma matéria. Ela tratava das propostas dos candidatos a prefeito na área da saúde. A minha vice é um especialista na área da saúde, é da área da saúde, é da medicina. Fizemos várias lives ao longo do problema da pandemia. Enquanto a prefeitura batia cabeça, nós dois instruímos a população em como se proteger no período pandêmico. A Ingrid construiu, ajudou-nos nesse plano de governo que vai se tornar referência na área da saúde. E o que o jornal O Tempo fez? Simplesmente omite essa informação dos seus leitores dizendo: Lindomar Gomes não falou com a reportagem. Reparem que, mais uma vez, o destaque da matéria é a candidata Marília Campos, com pose e já ganhou. Gente, sinceramente, como vocês classificariam essa atitude do jornal? Vocês acham isso democrático? Vocês concordam com essa atitude desse jornal? Vocês, eleitores, se acham bem informados para votar? Aí chegamos ao dia 6 de outubro, quando o jornal O Tempo divulgou a sua primeira pesquisa eleitoral para as eleições em Contagem. Curiosamente, a pesquisa foi feita nos dias 1, 2 e 3 de outubro, período no qual o jornal fez questão de esconder a nossa candidatura e dar destaque à candidatura de Marília Campos e de outros candidatos ligados a Alex de Freitas. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos, ou seja, os candidatos que estão com 4 e os que estão com 1% estão tecnicamente empatados. Por que eu dou destaque a esse item? Porque ele é o mais importante a ser analisado. À exceção da candidata do PT-PMDB, que aparece em primeiro, temos 10 candidatos tecnicamente empatados em segundo lugar, oscilando entre 4% e 1%. Os outros 5 candidatos não pontuaram nessa pesquisa. Outro dado relevante é que a pesquisa é espontânea, aquela na qual a pessoa diz primeiro o nome que vem à sua cabeça. Apontou que o percentual de intenção de votos na candidata Marília Campos cai para apenas 19%. E os que não sabem quem irão votar é de 48%. Ou seja, ao contrário do que tentam demonstrar o jornal O Tempo, a eleição 2020 em Contagem está completamente aberta. O falso clima de já ganhou, que tentam implantar na cidade, não se reflete nos números e dos dados extraídos pela própria pesquisa do jornal. No dia 8 de outubro, apenas 11 dias depois de ter começado a eleição, o jornal O Tempo publicou uma matéria dizendo que iria nortear sua cobertura das eleições pelas pesquisas contratadas junto à consultoria Quaest. Os 4 candidatos mais bem colocados teriam prioridade na divulgação de seu plano de governo e de seus compromissos. Segundo a pesquisa do dia 5/10, Marília lidera com 40% dos votos, seguidas por Dr. Wellington, com 4%, em terceiro, Coronel Fiuza, com 3%, e diversos outros candidatos empatados na terceira colocação, com 2%. Ora, essa premissa do jornal O Tempo não faz sentido com a realidade dos fatos, pois a qual pesquisa o jornal O Tempo está tratando? A das redes sociais, na qual eu, Lindomar Gomes, apareço isolado em terceiro lugar, ou a pesquisa de rua, na qual eu, Lindomar Gomes, apareço em empate técnico
com os outros 10 candidatos? Na verdade, cidadão de Contagem, o que está acontecendo em Contagem é o que eu disse no início do vídeo. Vivemos em uma democracia de fachada, onde um veículo de comunicação que deveria informar está desinformando. Ao invés do jornal apresentar as propostas de todos os candidatos e deixar que você, eleitor, decida, o jornal faz o quê? Por sua própria conta, ele monta uma seleção prévia das candidaturas que mais interessam ao jornal e depois desse filtro apresenta a vocês uma possibilidade em quem você votar. Qual o interesse em fazer esse filtro do jornal? Bem, como eu também disse anteriormente, jornais pertencem a empresas que têm a sua finalidade, o lucro, né? Curiosamente, o jornal O Tempo selecionou apenas candidatos apoiados pelo prefeito Alex de Freitas e que estão concorrendo por diversos partidos. Por quê? Será que é porque a Prefeitura de Contagem repassou à Sempre Editora, empresa responsável pelo jornal O Tempo, mais de R$369 mil? Será que é porque a Prefeitura de Contagem repassou ao time Sada Esportes, também da empresa O Tempo, R$1.200.000? Todas essas fontes estão no próprio site da Prefeitura Municipal de Contagem. Aí vocês vão dizer, mas o jornal O Tempo também está dando espaço para a candidata a prefeita Marília Campos. Sim, está. E vocês sabiam que a Marília Campos gasta R$160 mil por ano do dinheiro público da Assembleia Legislativa com propaganda para divulgar ela própria? Assim é fácil para ficar em primeiro lugar nas pesquisas. Isso mesmo, Marília gasta mais de R$160 mil por ano de gasto de dinheiro público para se promover. Aí eu pergunto, eleitores, quem tem mais força nas redes sociais? Quem tem um apoio legítimo seu, da população? Quem gasta R$160 mil por ano para ficar em primeiro lugar? Ou quem gasta zero para ficar em terceiro? Como eu sei, é o que vocês vão me perguntar, que a Marília Campos gasta esses R$160 mil por ano? É fácil, está no próprio site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Qualquer cidadão pode conferir mês a mês, de 2019 até 2020, quanto cada deputado gastou. Lá está quanto que a Marília gastou com publicidade e propaganda. A pergunta aí vem, que não quer calar. Uma pessoa que está na vida pública há mais de 20 anos, sendo candidata a praticamente de 2 em 2 anos, precisa gastar R$160 mil com propaganda? Destes R$160 mil que ela gastou, foram destinados à Sempre Editora, que é responsável pelo jornal O Tempo, mais de R$70 mil. Coincidentemente, todas as 8 matérias que saíram no jornal O Tempo sobre Marília foram favoráveis a ela. Entenderam agora como uma mão lava a outra? Tanto no caso dos candidatos do Alex quanto da Marília Campos, o grande capital decidiu que em Contagem só pode votar em Marília Campos ou algum dos candidatos do Alex de Freitas. Os candidatos independentes não podem se mostrar como uma opção para a cidade, porque ferem o grande capital. Você vai permitir isso?